Eu sei que doeu, mas curou. São ambientes que Deus prepara para poder receber quem está despreparado. É isso que Deus faz com Agar. A princípio você pensa que o deserto é um ambiente despreparado. E que Agar, agora está preparada para poder adentrar dentro desse ambiente. Mas você vai perceber que, pela presença do poço de água dentro do deserto, sabe-se então que o ambiente já estava preparado há muito tempo. É a visão de Agar que não enxerga a provisão e preparação de Deus dentro do ambiente de morte. E eu vou repetir isso aqui que eu acabei de falar. Não é o ambiente que está despreparado. É a minha visão que ainda não enxergou o que Deus já colocou lá dentro e está me esperando. Muitas pessoas entram na presença de Deus e fazem questão de apontar o dedo na cara de Deus e dizer: eu não merecia estar passando o que eu estou passando. Mas cá entre nós, se fosse para você morrer, não era para já estar morta. Se isso fosse para te matar, já não era para você estar morta há muito tempo. Já observou que tu está caminhando tanto tempo dentro desse deserto e ainda está respirando? Não denota que isso nunca foi para te matar? Quando você está a ponto de morrer, Deus fala: levanta o olho e enxerga o poço que está na tua frente. É alguém que está morrendo de sede na beira de um poço de águas, mas a visão está tão deprimida, está tão cega, está tão limitada que não consegue enxergar o que está preparado para ela. E quantas pessoas não estão assim na nossa geração, gente? Eu não gosto de falar esse tipo de expressão, mas vai ser necessário eu dizer agora. Na nossa geração, não gosto de falar isso, mas vou falar. Existem muitas pessoas que ao invés de viver assim, ou assim, estão vivendo assim. E quando vivem olhando assim, não conseguem o que quem está lá colocou à sua frente. E não enxergam. Eu vou melhorar o que eu acabei de falar. Quando eu só caminho assim, não consigo enxergar o que quem está lá colocou logo mais à minha frente. Então muitas das vezes eu paro muito perto de um poço de águas. E se Deus pudesse olhar na sua cara agora e dizer: está querendo chutar o pau da barraca? Se tu soubesse que mais 10 passos você chega num poço de água, será que não aguentaria só mais um pouco? Levanta a sua visão e entenda o que eu estou colocando na sua frente. Eu vou entrar na pregação agora. Eu montei essa introdução para você entender o que eu estou falando aqui. É ambiente preparado, que parece despreparado, por causa do nível do que eu estou vivendo. Pregador, por que você está falando isso? Salmos 126, versículo 5. Diz assim, olha: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Isso aqui não é talvez, não, isso aqui é uma promessa, tá, irmãos? Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero orar por você nesse momento, eu quero orar pela sua vida. E eu quero que aí de onde você estiver, você ore junto comigo. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, te louvamos, te louvamos, te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa, Deus, tão tremenda. Entregamos os nossos caminhos a Ti, confiamos no Teu processo, confiamos que o Senhor está conduzindo a nossa vida. Obrigado porque o Senhor faz com que nós sejamos sementes com potencial de virar uma grande árvore, de dar muitos frutos, de proporcionar muita sombra para as pessoas. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos os nossos caminhos ao Senhor. Nos dê coragem, Senhor, nos dê força para aceitar os plantios, as podas,
as tempestades, as cipoadas de facão que o Senhor permite que aconteçam na nossa vida. Que a minha vida e a vida dessa pessoa aí que está me ouvindo seja como a vida de José, uma árvore frutífera que abençoa a sua casa, que abençoa as pessoas ao redor, que abençoa as futuras gerações. Ó Deus, muitos processos pelos quais nós estamos passando são dolorosos e são demorados. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo aqui que oram, talvez há décadas, por uma mudança de uma situação específica. Que o Senhor nos ajude a confiar, a esperar com fé. Que o nosso coração receba hoje a convicção que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que não mente, mas que vela para que a tua palavra se cumpra. Nós cremos no teu agir, cremos no teu cuidado, cremos nos teus propósitos. Assim como Jesus morreu e deu muito fruto, que a nossa vida também possa glorificar o teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Confie no Senhor. Faça o bem. Que a sua felicidade, que a sua satisfação, a sua alegria esteja em Deus. Ele vai te dar aquilo que o seu coração deseja. Porque quando a nossa felicidade está em Deus, irmãos, o nosso coração, ele não deseja, assim, Ferrari, tênis de marca, essas coisas não encantam os olhos da gente, não. Nada contra se você tem aí uma roupa de marca, um carro bacana. Glória a Deus por isso. Mas não se impressiona muito com essas coisas, não se apega muito a essas coisas, não. Porque isso tudo vai passar, isso tudo vai embora. Deus vai te dar, Deus vai conceder os desejos do seu coração. Porque os desejos do seu coração serão nobres. Eles não estarão ligados aqui a essas coisas passageiras, não. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele te ajudará. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor significa aceitar. Aceite os processos de Deus. Aceite a sua trajetória. Entenda que é uma jornada, é uma longa caminhada. E ainda não é o fim. Amém? Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, assim está escrito na palavra do nosso Deus. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui parados, também morreremos. Vamos nós, pois agora idemos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Já vamos morrer mesmo. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande
exército. Somente até aqui você diga amém. Pode tomar o vosso assento, que Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós que estamos servindo e adorando ao nosso Deus aqui esta manhã, sabemos melhor do que ninguém que o nosso Deus é um Deus de vida, é um Deus vivo, e como um Deus que é a própria vida, não só possui, mas é um Deus que se movimenta, e é engraçado que o movimento ou mover é inerente ao que Deus é. Você quer ver só? Quando você lê o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, você consegue enxergar dentro desse capítulo que o próprio trono de Deus se move para cima, se move para baixo. Você consegue observar também em Apocalipse, 24 tronos em volta do trono de Deus, e há um mover de adoração nesses 24 tronos. Em Isaías 6 você também percebe serafins voando em torno de Deus. Você também localiza no próprio livro de Apocalipse que existia um varão entre os 7 castiçais de ouro, que não estava parado. Se estivesse entre 2, estaria parado. Se está entre os 7, precisa se mover para estar entre os 7. Então observe que o próprio Espírito, no começo da Bíblia, se movia sobre as águas. Isso dá a ideia de que Deus ama o mover. Mas de que mover estamos falando? Não é somente o mover físico. Se fosse assim, seria tão simples. Era só entrar na igreja, correr, pular, e eu amo isso, nascido e criado no fogo. Mas o mover a qual a Bíblia se refere está muito além do que um mover físico, na alegria de um culto que oferecemos a Deus. Que mover é esse a qual a Bíblia se refere, evangelista Jonathan Carlos? O mover a qual a Bíblia se refere é o mesmo mover que enxergamos em 2 Reis, capítulo de número 7. Haja vista que a consciência desses leprosos o faz entender que, segundo a lei mosaica, eles não podem estar inseridos dentro da sociedade por causa da lepra que possuem. Então precisam estar separados da vida social. Isto acaba acarretando uma série de problemas na vida desses rapazes. Talvez eles não pudessem mais trabalhar, mais possuir dinheiro, mais possuir bens. Talvez não pudessem mais possuir amigos, nem estar inseridos dentro da sociedade daquela época. Porém, o capítulo 7 nos apresenta algo muito lindo, de alguém que, embora tenha percepção de que tudo está dando errado do lado de fora, exatamente por estar ausente da vida social, e embora eles estejam morrendo de fome à beira da sociedade, entendem que se ficar ali parados, acabou, eles morrem. E se for ao arraial dos Círios, morreriam nas mãos dos seus inimigos. Então eles possuem uma escolha. A escolha é a seguinte: se eu me mover, e isso é inerente a Deus, morrerei nas mãos dos meus inimigos. Se eu ficar parado, eu morro pelas minhas próprias mãos através da fome. O que é que eu faço? Morro pelas mãos dos meus inimigos, ou fico e morro pela minha própria mão? Porém, muito além do que um movimento exterior, precisamos entender que esse mover a qual eu estou exibindo aos irmãos aqui essa manhã, nos faz entender algo profético dentro da Bíblia. As irmãs que estão aqui à minha retaguarda vão entender muito bem o que eu vou falar acerca de Salmo de número 127. Meus irmãos, dentro desse Salmo, nós vemos que tudo aquilo que é espiritual está sobre aquilo que é físico. Então o que acontece no físico é uma ação, uma consequência do que acontece no espiritual. Ali dentro desses versos você vai ler que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então vocês que estão prestando atenção na minha voz, entenda que não adianta eu fazer nada no físico se Deus não estiver trabalhando no espiritual. Então, embora eu esteja trabalhando para edificar a minha casa no físico, embora eu esteja me movendo no físico, embora eu esteja guardando a cidade no físico, se Deus no espiritual também não fizer a mesma coisa, eu vou me mover à toa no físico, eu vou reagir à toa no físico. Então não é só físico, atribuindo a tudo aquilo que é espiritual, está acima daquilo que é físico, é muito mais importante o espiritual se mover
do que o físico está se movendo sem o espiritual. Trazer esse pensamento para dentro de 2 Reis, capítulo 7. E você vai entender que estes homens não estão se movendo de si mesmos. Aliás, você está me olhando pregando para você aqui agora, e você está vendo o meu corpo falar com você. Mas com carinho me responda essa manhã. Eu quero que você pense comigo agora. Se Deus me chamar para a glória nesse exato momento, a minha alma e o meu espírito sair do corpo, esse corpo vai continuar falando com vocês, sim ou não? Então o corpo não fala dele mesmo. É algo que está do lado de dentro, que está usando as cordas vocais disso que está do lado de fora. O que está pregando para você aqui não é meu corpo, é a minha alma inspirada pelo Espírito Santo. E ela está usando esse corpo para se comunicar com você. Então não dá para haver movimento no físico corpo se o meu espírito e a minha alma não estivessem movendo aqui dentro. Eu vou repetir isso, guarde isso que eu acabei de falar. Aquilo que é físico não se move se aquilo que é espiritual já não estiver se movendo do lado de dentro. Meu corpo só fala porque minha alma fala, meu corpo levanta a mão porque minha alma manda ele levantar a mão. Eu estou vendo gente dando glória, levantando a mão, só está levantando a mão dando glória, porque a tua alma está do lado de dentro, mandando o teu corpo levantar a mão e dar glória para Deus, entende isso? Então aquilo que é físico só se move por causa daquilo que é espiritual. Com carinho, posso colocar de novo o texto. Vemos homens que possuem físicos, que estão sendo movidos por algo espiritual. Embora tudo esteja dando errado no físico, falta recurso, falta alimento, você leu comigo, falta dinheiro, falta saúde, falta inclusão social, falta oportunidades, tá? O físico está dando errado, vamos ver o espiritual. Se ficarmos aqui, morreremos. Já que eu vou morrer de um jeito ou de outro e no físico mesmo, alguém vai entender que, já entenderam lá na galeria, já que o físico vai parar uma hora ou outra mesmo, o físico precisa entender, físico, tu tá morrendo, tu tá dando errado, mas a minha alma, alguém levantou a mão para dar glória, então vou repetir isso aqui de novo, porque tem gente que entrou aqui dentro essa manhã, pastores e pastoras, e tá dando glória só Jesus sabe como. Sabe por que tu tá aqui cantando? Tá dando errado no físico, mas a alma fica do lado de dentro. E tal. Eu tô sentindo Jesus aqui. Tá morrendo do lado de fora, mas tá viva do lado de dentro. Vou falar a segunda vez. Já estou vendo gente chorando, recebendo essa palavra. Não sou eu quem estou falando, é Bíblia. Quantas vezes você entra na igreja dizendo, eu não vou conseguir mais. Ah, meu Deus, está 10 anos dizendo que não vai conseguir, ainda está aqui dando glória. Desde o início de 2021 que você está dizendo, esse ano eu paro, esse ano eu morro. Esse ano eu não consigo. Se você está falando isso desde janeiro, como é que chegou até agosto dando glória? Sabe por que chegou até agosto dando glória? Quando o teu corpo disse, eu não aguento mais. A tua alma do lado de dentro, o problema é teu, nem que seja arrastado, nem que seja pelos cabelos. Não, mas eu ainda tenho vida. Levanta a mão, já que tu levantou, chique, não abaixa. Eu vou liberar uma palavra profética desse altar. Eu não sei o que está dando errado na tua casa, na tua família, na tua vida, mas você ainda tem vida do lado de dentro. Se você está comigo, diga glória a Deus. Aquilo que é físico, meus irmãos e minhas irmãs, está subjugado àquilo que é espiritual. Por isso estes leprosos entendem. Eu posso morrer pelas minhas mãos, eu posso morrer pelas mãos dos meus inimigos, mas se Deus é um Deus de movimento, e movimento é atribuído a tudo aquilo que tem vida, vai no cemitério e tenta movimentar quem está morto, abre o caixão e tenta conversar com quem não tem mais vida. Então movimento, som, reação, barulho,
São coisas inerentes a indivíduos que ainda possuem vida. Se movimento é vida, como estes leprosos que aos olhos de outros estão mortos, ainda movimentam. Eu vou perguntar de novo, repetir a pergunta. Uma carreira de irmãos entendeu na minha esquerda, vou perguntar à direita agora. Se ao olho de outros não há mais vida, já estão excluídos da sociedade, mas que ainda estão movimentando, que ainda estão movendo, que ainda estão mostrando que tem vida, se ao olho de outros já não há mais vida. Então nós aprendemos uma coisa muito simples. Não, eu não sei quem vai querer pegar isso aqui da glória. Não importa o que outros dizem ou achem, não importa o que outros analisem, não importa a opinião de quem está em cima dos muros das cidades, não importa o que falam com a língua deles, porque ninguém está dentro do teu corpo. Ai, meu Jesus amado. Então porque pessoas sabem que a opinião de outros não altera em nada a vida ou a morte em nós. Vou falar de novo. Opinião de terceiros não muda a vida ou a morte em você. Vou falar a terceira vez, abrindo um parênteses. Fizeram fofoca com meu nome, pregador. Inventaram calúnia com meu nome. Pergunta de volta, foi eles que morreram na cruz por vocês? São eles os donos da vida? Se não são eles donos da vida, por que tu quer parar por causa de quem fala coisas contra vocês? Por que tu quer parar por causa de quem opina contra o teu chamado, o teu ministério, o teu caminhar? Tem um varão que passei aqui dentro, né? Eu vou dar lugar, Jesus. Porque aqui vai um aviso. Ficar é coisa de quem não tem mais vida. E ficar, que eu digo, é ficar parado. É se comportar como quem morreu. Com carinho e com respeito, senhoras e senhores, estes leprosos ainda respiram, ainda produzem sons. Se ficar parado é coisa de quem não tem mais vida, como é que ainda produz som, respira, fala, tem vida e se comporta como quem está morto? Vou perguntar a segunda vez para seguir. É alguém que tem vida se comportando como quem está morto, mas aos olhos de outros está morto se comportando como quem tem vida. Se isto é uma verdade, aqui vai um segredo. Deus gosta de restaurar coisas a pessoas que parecem mortas, mas ainda mostram ter a vida. Você quer ver? Pregador, me apresenta a Bíblia para corroborar com isso que você está falando. Você lembra da viúva de Naim? Poderia estar parada dentro da sua casa com um filho frio dentro do caixão ou sobre o esquife, mas ela entende: se eu ficar, está morto do mesmo jeito. Então bota esse rapaz que está morto nos ombros de quem tem vida.